Partilhar a palavra como é do conhecimento. Estamos no mês de sucesso para os cristãos, amém? O mês do Rei dos Reis, o mês daquele que nos deu sentido de sermos cristãos que somos hoje. Então somos sujeitos e obrigados a falar do amor incondicional desse Deus na sexta-feira de hoje, amém? O tema que nós trouxemos é o amor incondicional de Deus. Estaremos a falar do amor incondicional de Deus para com o homem. O livro de João 3,16, a Bíblia está a dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém? E ele continua a vinda em abundância. Mas queremos antes entendermos este fenômeno, esse mistério de Deus, como começou. E hoje estaremos a falar realmente do Rei que vem em nome do Senhor. Amém? Nós estamos na semana que antecede a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As igrejas no domingo vão celebrar Domingo de Ramos, que simboliza a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Aleluia! Mas essa entrada realmente significa o quê? Aleluia! Essa entrada está a significar o preparo do sacrifício do Cordeiro de Deus, amém? Que iria tirar o pecado do mundo. Então estaremos a refletir nestas Sagradas Escrituras no dia de hoje. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Não esqueça, o tema é o amor incondicional de Deus para com o homem. E o texto que nós vamos ler é de Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. A Bíblia está a dizer: alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montando em jumento. Aleluia! Estamos a ver aqui, amém? O anúncio antes no Antigo Testamento da vinda e da entrada triunfal do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. E a Bíblia lhe caracteriza aqui: Rei, um homem justo e salvador, um Senhor humilde, um Rei humilde e que entraria montado num jumento. E o livro de Marcos, já o Evangelho, que é o Novo Testamento, a partir do versículo 1 do capítulo 11, a Bíblia está a consumar, a confirmar, a concretizar então esta profecia que caiu no Antigo Testamento. E a Bíblia diz: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está adiante de vós, e logo ao entrar encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Dizei-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Então foram e encontraram um jumento preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis? Soltando o jumentinho, assim está bem? Eles lhes responderam como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir.
levaram o jumentinho, lançaram sobre eles as suas vestes e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e as espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam diante e os que seguiam atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem, o Rei do nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Palavras do Senhor. Terminei até ao texto 10. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o quê? Porque muitas das vezes olhamos e dizemos simplesmente: é uma entrada triunfal de Jesus, é uma entrada de Jesus em Jerusalém. Mas hoje queremos recordar que é um momento de celebração. Amém? A entrada de Jesus em Jerusalém era um momento de celebração. Assim como lemos no texto, o povo que estava a acompanhar a Cristo estavam todos eufóricos, cantando, felizes, alegres, porque celebravam o Rei que estava a vir em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Esta revelação veio do coração do próprio Deus, razão do povo gritar: Hosana, Hosana. Aleluia. Mostrava de que reconheceram que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus. Amém? O Messias prometido por Deus. Mas poucos, muito poucos, naquele momento entenderam que o rei que estava a entrar naquela cidade vinha simplesmente para salvar a humanidade. Muitos esperavam um rei que vinha para tomar o poder naquela altura, para governar naquela altura, para assumir as autoridades naquela altura. Mas este rei, afinal, vinha não como o mundo esperava. Então, esta entrada triunfal que nós estamos aqui a tratar é um momento marcante do ministério de Jesus. É um momento marcante de toda a obra que Cristo fez. Este momento marcante começa exatamente, terrenamente, a partir desta entrada triunfal. Razão de muitas igrejas, no domingo que avizinha, vão abrir as portas para celebrarem o domingo de Ramos. Aleluia! Que simboliza o domingo da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E os 4 evangelhos reforçam esta conquista ou este momento marcante da vida de todo cristão. Ela podemos encontrar no livro de Mateus, capítulos 21, no livro de Marcos, como acabamos de ler, capítulos 11, no livro de Lucas, no capítulo 19, e também no livro de João, ou Evangelho segundo João, no capítulo 12. Aleluia! E este contexto da entrada triunfal é que marca então o início daquele que todos nós conhecemos, a Semana Santa. Aleluia! Então foi necessário que Jesus começasse o processo a partir da entrada em Jerusalém. Então a sua entrada em Jerusalém simbolizou um momento marcante na vida do cristão, porque começa a manifestar a obra que Cristo iria fazer a favor dos homens na terra. Razão de nós, os homens, celebrarmos Domingo de Ramos e, como dissemos, que é a Semana Santa. Mas para Deus mostrava os últimos dias de Jesus. Amém? Antes que fosse crucificado. Ou seja, essa entrada triunfal simbolizava ou demonstrava já a preparação da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
Jesus não escolheu entrar num limusine ou num outro meio muito mais, como podemos dizer, valioso, né? Ele escolheu o mais humilde possível, a mais humilde forma de entrar, para mostrar que ele era e é e continua a ser um Senhor dos Senhores humilde. Amém? Ele subiu num jumentinho, como poderia pedir um cavalo. Mas aquela humildade de Jesus estava a simbolizar conosco que ele carregava a paz. Aleluia! Ele estava a trazer a paz aos homens, tá? Porque ele poderia recorrer a um cavalo. E cavalo tinha, na altura, mais validade, era mais valioso do que o burro. Ou o jumento é família, é bebê do burro. O cavalo era um animal que usavam para guerrear, era um animal que tinha mais valor porque servia ao exército naquela altura. E ele poderia pedir isso, mas ele fez a diferença. Disse, vão buscar o jumentinho. E montou nesse jumentinho, foi entrando devagarinho, 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 devagarinho. Jesus estava a mostrar a humildade e não vinha para usurpar aquilo que era o poder dos homens, mas ele vinha para tratar aquilo que era o processo do seu Pai. Então nós queremos aqui refletir sobre isto, porque é necessário que cada cristão saiba. É necessário que cada cristão saiba. Nós dissemos, eu sou de Cristo, confesso Jesus Cristo, mas esse Cristo é quem na nossa vida? Aleluia! Qual é o valor que nós demos a Jesus Cristo? Razão de trazermos essa reflexão da entrada triunfal para vermos o quanto Jesus se humilhou, o quanto Jesus sofreu para que nós pudéssemos ganhar esta graça que temos hoje. A entrada de Jesus, se não acontecesse, nós não teríamos a graça que temos hoje. Amém? Foi necessário que Jesus entrasse para que alguns lhe batessem palmas e também levantasse a ira do mundo maligno. Amém? Eis a razão de Jesus entrar. E o mundo, enquanto gritava, Hosana, Hosana, e aí levantava também pessoas para dizerem, quem é este que o povo está a venerar? Quem é este que o mundo está a honrar? Quem é este que o mundo está a adorar? Suscitou então ciúmes, suscitou então cobiça e guerrearam então a Cristo por causa da gritaria que este povo deu. Aleluia! A Bíblia, há uma passagem que ele diz, se vocês calarem, as pedras vão fazer o quê? Vão gritar. Aleluia! Então, amados, ele estava a mostrar que eu vim para vocês. Se eu estou a fazer isso não por mim, por vocês, então vocês precisam me apoiar, vocês precisam estar do meu lado, vocês precisam caminhar comigo. Se vocês assim não o fizerem, as pedras cantarão. Aleluia! Então, amados, viemos hoje, em pequenas palavras, trazer essa reflexão. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, mas veio para fazer o quê? Aleluia! Veio para morrer em meu lugar, veio para morrer em teu lugar. A nossa reflexão irá hoje. Coincidentemente, daqui a 2 dias vamos celebrar a entrada a Jesus triunfal. Mas que não celebremos só por celebrar, que não abanemos só os ramos por abanar. Por isso é que trouxemos essa mensagem nessa sexta-feira, para todo aquele que faz parte da escola da adoração. No domingo, quando estiver a abanar, que reflita. Que reflita. Porque são dias que restam para que Jesus vá à cruz. Irá na cruz por quê? E por quem?
Então, que seja uma reflexão para cada um de nós nessa sexta-feira. Amado, tira um tempo e comece a pensar naquilo que é a obra salvadora do Senhor. Alguém que vivia na glória do Pai. Alguém que sentava ao lado do Pai. Aceitou vir morrer em nosso lugar. Amado, nós sabemos que a vida de Cristo nesse mundo não era para mais nada senão vir salvar-nos da humanidade, do mundo perdido. Razão de João 3,16 dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito. Então Jesus sabia que Ele estava a vir morrer por nós. Jesus sabia que está a vir, então bora celebrar para mim, mas só me restam alguns dias para eu ser crucificado. Então que Jerusalém hoje seja o meu e o teu coração. Amém? Que o meu coração se abra e que o Rei dos Reis entra. Que o meu coração, o teu coração se abra. Que Jesus Cristo que está montada no jumentinho entre. O que é que você vai estender no teu coração para que esse Jesus brilhe como brilhou quando entrou em Jerusalém? Derrama o teu coração diante dele. Abra esse coração diante dele. Entrega o teu ser diante dele. Diga que, Senhor, você seja o Rei. Domina, comande o meu coração. Que nada em mim me dirija senão o Senhor. Eis a razão de refletirmos nessa entrada de Jesus. Que o meu coração, teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, seja Jerusalém aleluia, na noite de hoje. Por que não dizer a tarde de hoje para quem está nos outros continentes? Hoje mesmo, Ele continua entrando em nós. Hoje mesmo, Ele está caminhando por cima do jumentinho no nosso coração. Hoje, Ele está a entrar na nossa vida. Hoje, Ele está a transformar a nossa vida. Então, amados, que a nossa rotina, os nossos conflitos, as nossas dores, elevem o nome daquele que veio em nome do Senhor. Amém? Que nada em mim, que nada em ti, tira-te a paz que este Cristo Jesus está a trazer. A Bíblia está dizendo, entrou humilde, porque Ele trazia consigo a paz. Então permita que essa paz encha o nosso coração. Por isso é que a Bíblia está a dizer que Ele nos dá a paz, não como o mundo dá. Amém? Amém. Olha, eu quando estava a refletir que Deus dá paz não como o mundo dá, eu estava a olhar a paz de Deus, mesmo nos momentos difíceis que nós passamos. Porque quem consegue confortar alguém que está a padecer uma situação difícil, só Deus. Aleluia. Amém. Nós conseguimos visitar alguém que está gravemente doente, seriamente doente. No nosso caminhar até lá onde ele está, a gente vai dizendo, Deus, o que é que eu vou falar para ele? Deus, qual é a palavra que eu vou lhe dar? Deus, o que é que eu vou transmitir para este? Mas quando nós entramos, em vez de nós anunciarmos, você assusta da boca do doente, está a sair. Confia no Senhor teu Deus. Aleluia! Só Deus, para vermos que é a paz que faz a diferença com a paz mundana. Quantas vezes nós recebemos notícia de que um nosso irmão, um nosso familiar, um nosso próximo perdeu alguém. E a gente, quando está a ir lá para consolar, para confortar, estamos a dizer, Deus, é difícil. Só você pode falar. Como é que eu vou confortar esse irmão? E quando chegar lá, ele está a dizer, confia no Senhor teu Deus. Tudo isso que estamos a viver, o Senhor está no controle das coisas. É só alguém que tem Deus
para entender e ter paz mesmo naquele momento que ele está chorando. É só Deus que dá aquela paz que alguém consegue entender que o que eu estou a passar, o que eu estou a viver é Deus. Aleluia! Então, nada neste mundo, aqui eu vou terminar, nada neste mundo te afaste do Senhor. Que hoje Cristo entre realmente nas nossas vidas, mude a nossa rotina, mude os conflitos que nós vivemos, que transforme as nossas dores em alegria e que nada, mesmo que nós tivermos a padecer, que tire Cristo no centro das nossas atenções. Que Ele reine, que Ele brilhe, que Ele domine e que Ele celebremos no domingo de sã consciência de que Ele veio para nos resgatar das mãos do inimigo. E confia, porque se nós confiarmos, o que é que nós vamos receber de troco? O crescimento da nossa fé neste Senhor que nos amou tanto. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra. Amém? Amém. Amém. Agradeça a Deus por esse plano maravilhoso que Ele fez para que eu, o irmão e a irmã pudéssemos beneficiar da vida eterna. Diga a Deus, obrigado por contares comigo. Diga a Deus, obrigado por sacrificares o teu filho por minha causa. Obrigado porque tudo fizeste por amor a mim. Oremos ao Senhor. E tudo quanto Deus te colocar no Espírito, fala a esse Deus. Nabilayo Yesu Nanga. Jesus, obrigado. Foi onde colonanga. Ouso aqui esse cananga colonanga. Ainda na sala aqui. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo sacrifício, Senhor Jesus. Natalina Gologo. Você vai me alcançar, você vai alcançar a minha família, meu Unande Okufela Kinga. Obrigado porque você vai ter. Ouso aqui esse canangai colonanga. Yango Nabila, 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 Singela, Nayoyo, Deyom Kolonanga, Natalanga Yoyo, Natala, Natala, Eko. Nabila Gayoyo, Nabila, Nabila Senje, Nanayo, Kolonanga, Natalanga Yoyo, Natala, Natala. Senhor, permita que fitemos os nossos olhos a Ti, Senhor. Amém. Que nada nesse mundo roube a nossa atenção a Ti, Senhor da glória. Que toda minha mente, minha alma, minha concentração se deleite em Ti. Espírito Santo, leva cativo a obediência a Cristo, Senhor da glória, a todos nós em nome de Jesus. Que este momento seja marcante para sempre na vida de cada um de nós. Que a Tua glória resplandeça nas nossas vidas.
que o teu poder se manifeste nas nossas vidas. Aquilo que Cristo veio fazer, que se consume, Senhor, na glória, para a nossa vitória em nome de Jesus. Senhor, quando nós olhamos a história da cruz, estamos a ver um homem a ser cravado lá na cruz por nossa causa. Estamos a ver alguém que foi pregado por nossa causa. Estamos a ver alguém que clamou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, por nossa causa. Estamos a ver alguém que disse: Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida por nossa causa, Senhor. Não deixa, Senhor, a obra de Cristo se perder, Senhor. Vá. Te imploramos no nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo entre em cada coração, transforme as nossas vidas, quebrante o coração endurecido, quebrante o coração ateísta, quebrante, Senhor, os ateus, Senhor, em nome de Jesus. A nossa vontade, Senhor, que se faça cumprir a palavra de Mateus. Ide, anuncia o Evangelho a todo mundo. Fazei-lhes, Senhor, criaturas do Senhor. Batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Que todo aquele que tiver a graça, Senhor, de se deparar com a escola da adoração, Senhor, nem que for por um segundo, por um milésimo, Senhor, ouça a voz do Senhor lhe chamando em nome de Cristo Jesus. E que ele se renda, porque o Senhor é Deus. A Bíblia diz: o Senhor não começa uma obra e abandonar. O Senhor começa a obra e leva-te ao fim. Senhor, que essa obra que você encarregou a escola dominical, a escola da adoração, é tua. Leve e conquiste mais almas para Cristo, Senhor. Use, Senhor, todo e qualquer irmão ou irmã que passar aqui para anunciar em nome de Cristo o Evangelho. No princípio, a Bíblia diz, era verbo. Verbo se fez carne. Verbo, Senhor, não é mais, não é menos do que a palavra, Senhor. Jesus é a palavra viva. E permita que a escola da adoração anuncie a palavra viva. E ela, como é viva, ressuscite os mortos espirituais em nome de Jesus. Ressuscite os mortos físicos em nome de Jesus. E restaure as vidas para a glória do teu santo nome. Continue, Senhor, a abençoar essa sexta-feira. Abençoe todo irmão e toda irmã que se conectou. Senhor, bênção também pedimos aos irmãos que hão de acompanhar indeferido, porque nós temos o conhecimento destas pessoas que, por imperativo de trabalho, como trabalham em regime de turno, a sexta que entram, a sexta que não podem. Senhor, quando ele acompanhar na hora, visita-lhe como visitaste-nos, Senhor. No nome de Jesus, não deixa, Senhor, que percamos o foco que é Cristo. Ajude, Senhor, em nome de Jesus. Bênção pedimos nessa noite. Cada um ao ir deitar, Senhor, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Que os nossos lençóis sejam substituídos em lençol que é o sangue de Cristo Jesus. Sejamos invisíveis na noite de hoje perante todo o dardo, toda a manobra, toda a armadilha do diabo. E permita, Senhor, que cresçamos na fé e não temermos mais o diabo. Permita que o diabo fique com medo de nós e se afaste de nós, porque aquele que está em nós é maior do que ele. Pai, obrigado. Visita essa casa, Senhor, que está em aflição nesse momento. Sente, Espírito. Senhor, você sabe qual é o problema. Espírito Santo, age no
no nome de Jesus. Consola, conforta esta família no nome de Jesus. No nome de Jesus te imploramos, ó Pai, devolva, Senhor, a alegria e a felicidade nesta família que você conhece, que se conectou e que esteve aqui aflito, Senhor. Não deixa que falemos o amém sem que esta família volte a sorrir em Cristo Jesus. Cristo, Príncipe da Paz, aqui estamos, dá paz em nome de Jesus. Obrigado porque Tu és Deus. Assim nós oramos e agradecidos estamos. E dissemos todos obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Será que pode dar uma salva de palmas para Deus?